E aí, pessoal, nesse episódio vamos aprender como navegar entre as telas, conforme eu falei no episódio anterior. Aqui, como eu parei antes, eu tinha removido alguns componentes, então ficou essa parte aqui, alguns importes desnecessários. Eu vou remover alguns aqui. Essa parte do container também não será necessário. Depois a gente pode remover o estilo. E aqui a gente vai começar a trabalhar com a parte de navegação. Quando a gente trabalha com as rotas, cada navegação, seja ela a stack, a bottom tab, a drawer, todas elas provêm para o nosso componente, esse componente que a gente passa aqui, uma propriedade de navegação. Então eu vou entrar dentro do meu home. Aqui eu não vou tipar ainda, para a gente entender melhor o conceito em si. E aqui a gente vai ter as props, como eu falei nos primeiros episódios, que é as props aqui. Então, dessas props, eu vou desestruturar e vou pegar o meu navigation. Com isso, a gente vai ter alguns métodos desse navigation. Então, eu vou fazer aqui uma função. Posso deixar assim. Handle navigation. Então, eu vou chamar o navigation, ponto. E ele não está dando autocomplete, porque a gente não tipou. Mas aqui dentro desse objeto, dessa propriedade, a gente tem o navigate. E aí ele recebe como um dos parâmetros, uma das opções de parâmetros, ele recebe qual tela tu quer navegar. E aí lembrando que a gente definiu as telas aqui. Então, no caso que eu estou na home, eu gostaria de navegar para a profile. Então, eu vou colocar aqui, só para a gente continuar entendendo bem. Então, eu vou colocar por volta do nosso texto. Então, aqui eu vou colocar um touchable opacity. E eu vou passar aqui no onPress, nossa função de callback. Então, vai ser o handle navigation. E agora, quando a gente apertar no nosso texto, ele vai navegar para a tela de profile. Aqui, como eu falei, lembra que a gente vai ter sempre uma setinha ali no iOS e uma setinha no Android. Então, no iOS, ele tem essa navegação comum, que é colocar a setinha e colocar o nome da rota anterior. E também tem o nome da nova rota, que é do profile. Então, a gente consegue voltar para que a gente estava e consegue navegar normalmente. Então, agora, a gente vai ver também outras propriedades que a gente tem dentro desse navigation. E aí eu já deixei aqui pronto. Lembra que a gente tem a propriedade do push? Então, além do navigate, que no caso ele vai criar uma tela, no navigate ele faz isso. Ele cria uma tela nova, vamos dizer que ele colocou aqui, e ele já navega para a tela. Mas o push, ele coloca, empilha realmente várias telas. Então, o que quer dizer isso? Mesmo que a tela seja igual, ele vai conseguir empilhar. Então, vamos testar esse comportamento aqui para a gente ver funcionando. Então, aqui a gente está fazendo navegar para o profile. Então, se eu apertar Home, vai para Profile. Então, o que a gente vai fazer aqui é trocar para Push, e aí a gente vai testar também. Então, funcionou, normal. Qual é a diferença entre o Push e o Navigate? No Push, a gente vai ter um comportamento um pouco diferente do Navigate, porque o Navigate, vamos colocar aqui, vou colocar Navigate, na verdade, e aqui também a gente vai usar essa mesma estrutura dentro do Profile. Então, vou copiar aqui nas nossas rotas, vamos para Profile, aqui a gente vai ter esse objeto, então vamos tirar aqui, vamos também pegar, posso até colocar direto aqui, mais fácil, um touchable, opacity, vou fechar ele aqui, vou preencher, fechar, vamos fazer a mesma coisa que a gente tem lá, então aqui no home, vou copiar essa função, vou colocar ela aqui e vou passar no onPress também, igual a gente fez no outro ali. Então, onPress, handle, navigation. Legal? Então, o que a gente tem é o mesmo comportamento, basicamente. Então, a gente vai na tela de home, vamos apertar, ele vai navegar para Profile. E em Profile, a gente vai apertar e vai navegar novamente para Profile. Então, se eu apertar aqui. Ah, mas ele não fez nada, né? Por quê? Porque trazendo para cá, como eu falei, quando a gente faz um Navigate, ele basicamente ele vai pegar uma tela específica e ele vai ver, se não tiver, eu crio e navego, mas se eu tiver, eu posso apenas navegar, porque o nome da propriedade é navegar, né? Então, ele ficaria semelhante à outra imagem que eu mostrei. Então, vou pegar ela aqui também. Então, vamos colocar aqui. Então, nesse caso, para a gente ter um exemplo melhor, se a gente está na primeira tela aqui, vamos supor que a primeira tela é o Home. Então, eu vou navegar para Profile. Então, ele seria essa telinha verde. Agora que ele criou essa tela verde, se eu colocar no próprio Profile, navegar para o Profile, seria dizer vá para a tela verde. Então, como ela já está criada na nossa stack, na nossa pilha, então ele só tem que navegar para ele próprio. Então, ele não vai fazer nada, não vai mudar nada. Mas, aí que entra o push. Então, eu vou trazer para cá, para tirar do meio. Agora, se a gente colocar um push aqui, a ideia é que agora sim ele tem esse comportamento. Então, ele vai adicionar uma tela, independente dela estar ou não já na nossa pilha. Então, vamos testar aqui. A gente já está em Profile, só apertar Profile, ele navegou para Profile de novo, e agora você vê que a tela anterior é o Profile.
Então o que aconteceu foi isso. No primeiro caso do Navigate, ele vai criar e vai navegar para ele próprio. E agora com o Push, ele vai criar realmente uma nova tela na nossa stack. E aí sim, ele vai navegar também. Então, quando a gente está... Vou colocar aqui do lado para a gente acompanhar. Então, a gente está fazendo justamente isso. A gente está no Home, vamos criar um novo stack, adicionar uma nova tela na stack. Vamos criar mais um profile. Então, imagine como se estivesse colocando o post aqui, ó. Mais um. E aí, imagine que a gente tem basicamente essa navegação aqui. Então, temos o primeiro Home, Profile, Profile, Profile. E aqui, voltando, a gente vai fazer o pop, que no caso seria voltar todas as telinhas, então tirando todas as telas da stack, conforme tem na animação aqui ao lado. Então o que a gente está fazendo é isso. Essa é a funcionalidade do push. Tá, agora que você já entendeu isso, então a gente tem outros métodos que também conseguem fazer esse pop aqui. Então no caso ele consegue tirar a tela da pilha. Então eu vou mostrar aqui usando o próprio Navigation. Então vamos supor que a gente vai abrir a tela do Home. A do Home a gente vai para o Profile, correto? Então aqui no Profile a gente também vai ter um método, vou apagar esse aqui, que vai ser chamado goBack. Então, aqui eu posso tirar esse nome, ele não recebe nenhuma propriedade, nenhum parâmetro. E aí o goBack, como o próprio nome sugere, é voltar à tela. Então, se eu tiver em Profile e apertar no próprio Profile, vou até trocar esse nome para ficar mais visível. Então, go back to Home. Então, a gente vai ter ele voltar para o Home. Se eu apertar, ele vai fazer essa navegação anterior. Então, é basicamente isso aqui. Na primeira, a gente vai colocar no post, vamos para o Profile e depois vamos fazer um pop para tirar da pilha a nossa tela do Profile. Isso a gente consegue fazer também de várias formas, repetidamente e etc. Você consegue também até verificar se você pode ou não voltar. Então é bem legal também fazer essa verificação. E aqui é basicamente esse um dos métodos que tem para a gente voltar. Então essa é a funcionalidade do Go Back. A gente tem também o Can Go Back. Então can Go Back. No caso aqui ele vai printar para a gente se pode ou não. Então, deixa eu dar um console.log. Aí ele vai printar o true pra gente, ou false. Então, se eu tiver, por exemplo, lá no... Vou colocar esse mesmo esquema aqui lá no home. Então, eu vou no home, vou trocar aqui. Ao invés de navegar para o profile, eu vou colocar ele... Opa, esqueci de copiar. Colocar ele perguntando se eu posso voltar ou não. Então, beleza, a gente já sabe que a gente pode voltar para o home. Já deu true ali, ó, tranquilo. E agora, se a gente voltar aqui, o código que estava antes, que é navegar para o home. Então, go back, agora sim. Vamos voltar para o home. E agora, se eu apertar no home aqui, vou até colocar o console melhor para a gente ver. Então, eu vou colocar aqui home, vírgula. E aí, se ele pode ou não voltar. Então, eu vou colocar aqui. E aí, home, false. Ele não pode voltar, porque não tem mais nenhuma tela na nossa pilha. É como se estivesse assim, zerado. Então, no primeiro a gente poderia voltar, no segundo poderia voltar, no terceiro poderia voltar. E aí, quando chegar aqui nesse último, que tirou tudo, a gente não pode voltar porque seria a última aqui. E aí ia ficar sem nenhuma tela na nossa aplicação. Então, continuando, a gente pode voltar aqui para navegar certinho. Então, vamos voltar para o Profile. Lá no Profile, vamos colocar ele para fazer um push de volta. Então, eu vou colocar aqui, push Profile. Então, a gente vai ter aquele comportamento. Vamos para o Home, do Home Profile. Profile, abrir outra Profile. Profile, abrir outra. Então, como a gente tem ali, a gente consegue voltar sempre por aqui, certinho. E aqui também, agora a gente vai colocar outro botão. Então, eu vou colocar aqui um pop, que é a nossa próxima propriedade, para o top, que seria voltar para o topo da nossa pilha, que no caso, na pilha ali seria o reverso. Então, eu vou colocar aqui, handle to top, só para a gente ter o parâmetrozinho. E aqui a gente vai passar o pop to top. Então, eu vou tirar esse parâmetro que não precisa. E aqui a gente vai trocar essa função, vamos colocar aqui pelo handle navigation do segundo botão, que seria aqui. Então, vamos navegar para o profile. Ficou bem colado, mas a gente consegue apertar. Então, se eu navegar para Profile novamente, ele vai abrir outro Profile. Vamos abrir outra. Vamos abrir outra. E aqui, pegando agora o exemplo aqui de volta, vou trazer aqui. Coloquei até no grupo. Então, seria... O que a gente fez foi isso, criar vários. E esse pop to top seria basicamente tirar todos os elementos da nossa stack, da nossa pilha. Então, eu vou apertar aqui no pop to top. E aí, ele voltou para home, que seria a nossa primeira aqui. Então, não importa quantos eu criei. Então, eu vou criar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, imagine que eu criei 7 screens aqui na nossa stack, na nossa pilha. E aí, vou voltar para o topo, que seria aqui o fundo, né?
a gente teria apenas uma tela que seria a inicial, que foi a home. Então também essa é uma função muito útil quando você está trabalhando com navegação. Então aqui, só para a gente finalizar, vamos criar um commit. Então eu vou abrir aqui um novo terminal, git add tudo e um git commit -m, abre aqui, vamos colocar moving between screens. Show, mandamos agora para o GitHub, então git push origin, e aí a gente está trabalhando na feature /react navigation.